Agora sim. Boa tarde, turma. Nós, hoje, né, estou voltando aqui na aula de semana passada, que a gente falou sobre teoria criacionista e teoria evolutiva. Sendo que eu já tinha passado esse conteúdo e já tinha iniciado o capítulo 2 sobre a célula, né, que eu ia falar com vocês sobre... Falei com vocês sobre substâncias inorgânicas, as funções da água e a função de alguns sais minerais. E na aula de hoje, né, ficou faltando falar para vocês sobre as substâncias orgânicas, tá? Mas a aula de substâncias orgânicas também vai ficar mais... eu acho que eu encerro ela na segunda-feira, que será aula gravada na segunda-feira. Aí, na próxima sexta, aula via Zoom, ok? Então, sexta-feira, Zoom, segunda-feira, gravado, beleza? Então, vamos lá aqui dar continuidade. Só vou revisar de novo aqui a parte sobre a origem, né, do homem, sobre os pontos de vista sobre a criação, tá? Sobre a teoria criacionista evolutiva, é o que vocês deveriam pesquisar, né? Alguns já fizeram, né? Alguns já mandaram lá, ok? Então, vamos lá falar aqui, ó, sobre as teorias, né? A busca por sua origem sempre intrigou o ser humano e ainda intriga. Busca pelo quê, professor? Pela origem do homem. Como o homem originou, como o homem surgiu aqui, como é que ele está, por que ele está aqui, como ele chegou, quem o colocou aqui, né? Então, tem essas dúvidas e ainda vai existir, tá? Então, a busca pela origem da humanidade, pela origem do homem, ela ainda nos intriga. E, né, temos duas teorias, que é o criacionismo e a teoria evolutiva. A teoria criacionista, né, que hoje ainda, né, hoje em dia, muitas pessoas ainda creem na teoria criacionista. Ah, professor, porque o senhor colocou aqui muitas pessoas? É como se eu quisesse dizer que não tem. Não é, turma, é porque se você for pesquisar, se você for ler, muitos estão deixando de lado de ser cristão. Os jovens brasileiros, a geração Z, está deixando de ser cristão. Tem muito... Oi, quem falou? Manda lá, Débora. Ó, deixa eu desligar o áudio aqui, tá? Depois vocês falam. Ó, então, o que aconteceu aqui? Muitos adolescentes, muitos jovens, né, jovens adultos, estão deixando de lado de crer, né? Seja no católico, no evangélico, no adventista, mas muitos estão perdendo a crença, né? Estão perdendo sua crença em um Deus, porque estão deixando de lado. Muitos não é Deus. Isso é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade que está acontecendo no nosso país, né? Muitos estão seguindo outros caminhos, né? Que não é a palavra, né, de um Deus criador, né? Então, muitos estão deixando de ser cristão. Então, hoje em dia, muitas pessoas já creem na ideia criacionista, e esta, né, a ideia criacionista, emprega que a origem do ser humano é através de uma criação, ó, divina. Então, uma criação divina foi ela que deu origem aqui ao ser humano, tá? Se não fosse esse toque aqui, ó, essa criação, não existiríamos nós, tá? Então, nós existimos pela criação de um Deus, né? Onipresente, onisciente, que ele que nos fez a sua semelhança, né? Tanto é que fala aqui no livro de Gênesis. Isso significa que teríamos sido criados à imagem e à semelhança, né, de Deus, né? Como mostra aqui na imagem. Então, nós teríamos sido criados à imagem e semelhança de Deus na teoria criacionista, que o ser humano que hoje existe foi criado pelo um Deus, ele que propôs que existisse a vida no nosso planeta Terra. E ainda aqui, ó, na perspectiva evolutiva, na perspectiva evolutiva, tá? Que é mais aceita, que muitas pessoas creem. Ah, professor, por que isso? Se você for pesquisar, por exemplo, eu não sei se alguém aqui já enfrentou escola, já estudou em escola pública ou não, ou só estudou na Adventista. Já teve... Eu estudei em escola pública. Ou já, né, Paulo? Então, você já teve a oportunidade de estudar em outras escolas particulares, vai verificar que a maioria dos livros didáticos é voltado para a teoria evolutiva. Você não vê quase nada sobre o criacionismo. A maioria das ideias que lá estão são sobre a teoria evolutiva, sobre a seleção natural, a ideia do Darwin, sobre o Lamarck, né? Principalmente que se prevalece lá
ainda outras partes sobre que a gente estudou até ano passado, no 7º ano, seleção natural, seleção sexual, especiação, a origem das espécies, o seu processo evolutivo. Okay? Então, hoje ainda prevalece um pouco sobre a teoria evolutiva. Okay? E o que diz a teoria evolucionista? É uma teoria, né, da evolução, afirma que as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações no tempo. Então, o que ele está falando? Que as espécies que hoje existem, nós, outras espécies aí no ambiente, elas só existem porque no passado tinha um ancestral, tinha alguém do que elas se descenderam, né? Então, as atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo. Então, as espécies elas foram mudando ao longo do tempo, né? Ao longo das décadas, dos séculos, foram sofrendo modificações. Então, a teoria evolutiva, ela fala que a gente veio de alguém que existia no passado. E esse que existia no passado nos deu origem. Por exemplo, Darwin aqui revolucionou o mundo, né? No início, nem tanto, né, pessoal? No início não acreditaram, desmereceram a teoria dele. Até ele, para publicar o livro, demorou. Por quê? O Darwin era cristão. Oi? Por causa da igreja. Ele é cristão e é contra as leis dele, da crença dele. Pronto, eu achava que tinha sido só alguns anos, mas eu fui ver se foram 20 anos que ele demorou, né? Até publicar. Foi muito tempo. Porque ia contra as crenças dele. O que ele iria publicar ali, que ele ia falar sobre as ancestralidade, os parentescos, né, os graus de similaridade das espécies, tudo aquilo ia contra a criação divina. Ele surtou. E ele surtou mais também porque ele teve problemas familiares. Uma filha dele veio a falecer. Ele era casado com a prima dele. Se você tiver curiosidade, você vai assistir um filme do Darwin, a vida é bom. Tem no YouTube lá, Darwin, a origem das espécies. É 1h40, 1h30 lá, e conta a história dele. Ele era casado com quem, tio? Ele casou com a prima dele. Então pode? Não. Pode. Não. Não pode. Se não pudesse, não existiria, professor. Não pode. Tá? Então, ele teve, né? Então, o que aconteceu? Ele demorou muito tempo porque ia contra as crenças. E tanto é que quando ele publicou, né? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Cadê? Ó, quando Darwin publicou, olha o que fizeram com a imagem dele, né? Porque o que o Darwin falou? O homem, ele tem um ancestral em comum com os congêneres, né? Com os macacos. O Darwin não falou que o homem veio do macaco. Ele falou que tinha um ancestral em comum, que lá no passado tinha uma espécie, essa espécie se diversificou, dando origem aqui, ó, aos congêneres e aos símios, né? Que foram se diversificando. Então ele falou, lá no passado tinha uma espécie, e essa espécie se diversificou, dando origem aos congêneres, dando origem aos primatas, né? E nós, símios, que hoje existem, tá? Ele não falou que veio do macaco, ele falou que tinha um ancestral comum. Porque se o homem evoluiu do macaco, por que o macaco não está evoluindo para o homem aí? Né? Tem isso. Porque você vê o macaco, ele não, se fosse pela essa ideia de que o homem evolui do macaco, os macacos que tem na natureza eram para evoluir para o homem, mas o Darwin nunca falou isso. Ele falou, né, que o homem descendente, né, do macaco surgiu como uma forma de desmerecer a teoria evolutiva. E o Darwin... Tio. Oi? Sabe aquele filme Planeta dos Macacos? Planeta dos Macacos? Aham. Acontecer isso. O que tem? Sim. É tipo como se quisesse comprovar a teoria evolucionista de que os macacos eles não evoluem, mas que a inteligência deles é boa. Eu já assisti, é muito top. É assim, ó, lá no filme, claro, tem uma viagem, tem coisas que não tem nada a ver, mas sim, eles falam lá que tem a capacidade sim, de raciocínio, eles conseguem pensar, só que eles não pensam como nós. Eles têm capacidade de raciocinar, mas não é como nós, tá? Não tem o nosso cognitivo, eles conseguem se relacionar, mas não tem. Claro que o filme, já vou deixar falar, claro que o filme ele mostra uma viagem lá, que é um produto químico, né, que mostra no primeiro filme, que é roubado, aí vaza, né, e aqueles macacos é incorporado,
E isso faz com que há um desenvolvimento no filme ele mostra, né? Ele viaja um pouco no filme, mostra que teve um composto químico que foi vazado, fez com que a inteligência deles, né, melhorasse e assim eles dominassem, né? Mas é ficção, ok? Oi, fala, Leandro. Eu já acabei essa pesquisa. Tá? Mas é só uma viagem, é ficção científica. É igual você querer assistir... A pesquisa era para fazer sobre qual assunto? Eu tinha esquecido. Criacionismo e evolucionismo. Ah, tá. Tá? Então, ó, o evolucionismo prega o transformismo, que explica a grande diversidade de forma de vida e rejeita o fixismo, segundo o qual o número de espécies é fixo e elas não sofrem modificações. Isto sempre surgem novas espécies. Então, o evolucionismo, ele prega o transformismo e não o fixismo. O fixismo fala, as espécies que criaram, as espécies que existem, elas nunca sofreram modificações, elas não iam sofrer modificações. Elas existiriam desde a época da criação e assim nunca se mudava. E isso viu que é errado, né? Principalmente nas descobertas de fósseis, né? Quando se descobriram, fizeram análise de fósseis e viram que muitas espécies tinham semelhanças com outras que deixaram de existir no nosso planeta, né? Estavam em extinção, sumiram, viu o grau de similaridade. O Darwin, ele passou 5 anos, ó, viajando o mundo todo, passou pelo continente africano, Madagascar, passou pelo continente sul-americano, passou no Brasil, passou na Argentina, e se encantou lá pelo Equador, em Galápagos, tá? Então, Darwin, ele foi coletando material, ele foi comparando, tá? Corporal, estruturicamente, tá? Então, ele foi vendo as estruturas e foi analisando. Tanto é que quando Darwin passou lá pela Argentina, pela Patagônia, ele descobriu um fóssil de um tatu gigante. É um dinossauro que parecia um tatu. Esqueci o nome dele agora. É um nome complicado. Ele achou... Tio? Oi? O que, tio? Eu não entendi. Fóssil de um tatu gigante. E esse tatu gigante, ele era um dinossauro. Só que ele era parecido com a espécie do tatu atual. Não. Tio, igual Então, aquele ele verificou a similaridade. Ele viu o grau, né, de similaridade que tinha desse tatu gigante de anos e anos atrás com espécies atuais, dos tatus que hoje existem, que são pequenos, não chegam nem a 50 centímetros. Verdade. Nossa, tio, como é que a pessoa Dá para ver comer aqui, tatu? ó, bem aqui o fóssil do tatu gigante. Compartilha a tela, Coloca tio, compartilha a tela. A carapaça dele aqui, ó. Compartilha a tela. Oi? É igual aquela pesquisa que os cientistas fizeram, que eles encontraram, acho que foi da preguiça gigante, sabe? Sim. Passaram no Fantástico. Professor, esse Glip, tatu tinha quantos metros? 2 metros e 50. Eu tava esperando 30 metros. Não, mas 2 metros é muito grande, Tom. 2 metros e 50, perto de um tatu atual que tem nem 50 centímetros. É o gliptodonte. É o gliptodonte. Então, foi o gliptodonte. Ó. É porque eu estou pelo celular, a internet está meio ruim. O gliptodonte chegava até 2 metros e 5. Tá? Aqui o fóssil dele, a carapaça. Então, muito semelhante com o atuado, ok? Ele pesquisou, ele analisou. Tio, eles surgiram há 20 mil anos atrás. Isso. E olha aqui, ó, uma charge sobre a teoria criacionista e uma teoria evolutiva. Por que essa estrela? Porque são motivo de piada para todos. Quem é o primeiro aqui, pessoal, que tem a estrela? É esse bicho é uma topeira. Isso aí. E o segundo aqui, sou piada de motivo para todos. É o Perry ornitorrinco. O ornitorrinco, né? Sou piada para todo mundo,
Porque sou gordo. E o pescoço, sinto muito, mas esse não é mais o meu departamento. Irei encaminhá-los para o novo responsável. Tá? Coitado. Agora, entendeu? Porque na época, o que o Darwin falou? Que as espécies, elas diversificavam, elas mudavam com o tempo, né? Então, a Charles está explicando mais ou menos isso. Ó. O Darwin vai explicar, já que é ele que está propondo uma nova teoria, né? Que está querendo substituir a teoria criacionista. Tá? Então, vamos lá perguntar para ele por que as espécies são tão diversificadas e diferentes. Porque o morcego é um mamífero, né? Então, ó, e o homem descende do macaco, como eu falei, né? Embora semelhantes entre muitos aspectos, saliente-se que os pongídeos não apresentam habilidade do ser humano como escrever, trabalhar, tocar instrumentos, né? E essa diferença fundamental é atribuída ao cérebro humano bastante desenvolvido, com capacidade de raciocínio que os outros primatas não têm capacidade, tá? De raciocínio. Eles conseguem se comunicar, mas não conseguem raciocinar como nós. Oi? Fala, Paulo. Como é o nome daquele... O chimpanzé, ele é o animal, um dos animais mais inteligentes do mundo. A gente está em primeiro lugar, eles estão em segundo. Não, Eles são não, bem em parecidos segundo com tá homens. os golfinhos. Na verdade, Parecidos não. com É o homens. golfinho que tá em É o golfinho. segundo. O animal, É o golfinho. na verdade, não. Mas Porque todo animal, ele tem sua inteligência. Por mais que o chimpanzé... Só que Não se esqueçam do homem macaco, ele é uma espécie. não, aquela lá era uma teoria meio louca, tá? Ó, e ainda considerando-se que a espécie humana evoluiu de outros seres humanos, quais são os ancestrais dos seres humanos? Isso aqui, turma, é na teoria evolutiva, tá? Que tá falando aqui, ó. Qual é a espécie atual do ser humano? Homo sapiens sapiens. Homem Professor, cibernético. qual é a próxima? O homem cibernético, homem e máquina, né? Vai demorar um pouquinho. E professor, a Oi? quarta é o homem, a quarta é o Homo sapiens de Neandertal, né? O Neandertal tem o Neandertal também. Uhum. Se o Neandertal existisse hoje, ele seria, provavelmente, ele teria sido escravizado. Ó, então aqui Por quê? porque ele era muito forte, Eles muito querem me forte, escravizar, né? Ele era baixo, 1,50 m para baixo, só que ele era troncudo, ele era bem forte mesmo. Só que a Ele capacidade de era da minha raciocínio, altura. a capacidade de raciocínio dele era bem menor que a do Homo sapiens, ok? Então, Igual aqueles desenhos que a gente vê um homem da caverna baixinho, muito musculoso, só que tipo, eles não sabem nem o que é uma pedra. os Flintstones, né, que fala sobre o Homem das Cavernas, o Homem das Cavernas seria o Neandertal. Então, meio que um Flintstone é um Neandertal. Mas eles existiram E mesmo. o Futurama, o Homo sapiens sapiens. Não é um homem cibernético, o Futurama? Mais ou menos, a mistura deles. Mais ou Não, menos. é que eles são mais... O mais Simpsons da que é o Homo tecnologia. sapiens sapiens. E tio, eu acho que é o Simpsons que é o Homo sapiens sapiens. Não, porque se fosse o cibernético... Não, é verdade. Os Assim, Simpsons seria o ia Homo ser como- sapiens, e o Futurama seria o Homem Um Cibernético. homem cibernético, porque lá a gente vê muito robô, a gente vê um nave. bicho com É só um diferente. olho, mano. Tem o uma personagem Cyberpunk com um olho só. 2077. Isso. Ó, Eles são então até a aqui, propaganda do branco do preto. aqui, turma, tá os principais só, tá? Claro que tem muito mais, ok? Aqui só tá a metade, mas claro que tem outros, ok? Mas os principais são esses. O Australopithecus, ele ainda andava de forma quadrúpede, tá? Como assim, professor? Posição 4 patas, ok? Ele é arborígeno, vivia em árvores. Então ele andava de 4. O Homo habilis, aqui, ó, já tinha habilidades, pedra lascada, capacidade de caça, ok? Manuseamento do fogo, ainda também morava em árvores, ok? Já o Homo neandertal já conseguia morar em cavernas, já fazia abrigos, já fazia processo de
de, de velório, né? Já enterravam seus entes queridos. Eles eram bem fortes, só que tem um porém, as armas que eles tinham não eram tão avançadas, né? Ainda eram pequenas pedras, ainda eram pequenas lanças, não tinham arco, não tinham vestimentas igual o Homo sapiens. O Homo Sabe os sapiens, frutos? Os o Homo, frutos. o Homo sapiens já caçava de forma mais organizada, já caçava Eu melhor. isso daí. O Homo sapiens, quem já assistiu aquele filme, o Alpha? Não. Eu ainda não. Não! Tio, só sabe o filme Os Crudes? Aquele lá dos Homens da Caverna que são mó fortes, que eles são baixinhos assim? Aham. Então é meio que Neandertal. algum de Passou na Neandertal. escola. Os grupos Eles são são Neandertal, sapiens, então. Passou na escola. Os crudos. tá? Já quem assistiu Alpha, aquele filme lá do menino que se perde depois do mexer lobo, a espécie dele é o Homo sapiens. A espécie que mostra lá é o Homo sapiens. Tem na Netflix? Aquele menino? Oi? Aquele menino? É do Homo Deixa Isso eu sapiens. percebi que eu não assisto muitos filmes educativos, entendeu? Todo filme que o senhor fala, raramente eu assisto. Eu assisto quase todos. Tem uma Eu série assisto a maioria. que eu vou passar para vocês mais para frente, que é para vocês assistirem quem tem Netflix. O meu nome. Só que ela é legendada. É uma sugestão. É Cell at Work. No meu inglês é Eu perfeito. não Né? tenho Sharingan pra ver legenda, não. Cell at Cell Work. at- Eu tenho. É uma série baseada, tipo, gibi, entendeu? Estilo o desenho assim, o Vou rabiscado pesquisar agora. é estilo Naruto. Cell at Work, significa células a trabalho, tá? Então, as células a trabalho, ela fala, é um filme relacionado ao capítulo 2 que a gente está estudando. Eu vou indicar para vocês. É um filme ou uma série? É uma série, Ah, desculpa, tio, eu acho que eu já vi. Caramba, mano, eu quero ver tudo. é um anime. É porque eu já assisti quase todos os animes da Aqui, ó. Netflix, só não assisti Akame ga Kill e nem Parasite. Thank you. O tio, ele gosta do Itachi. Que negócio estranho. Eu sou o Só Itachi. que, qual é o Eu problema? assisti, Ela é tio. legendada. Sabe que eu Mas ela é bem Tio, legal porque ela fala de eu já ciências. assisti Ela fala sobre coisa legendada ciências. e eu ficava Ela fala, por exemplo, lá uma quando vez você for um olho na legenda do maluco. Quando você for estudar, por exemplo, ela vai falar: nós estamos estudando células de defesa. Qual é a função de células de defesa? Qual é a função das hemácias, dos glóbulos brancos? Defesa. Dos glóbulos vermelhos. Qual é a função dos glóbulos brancos, células de defesa? Qual a Faça função uma das pesquisa pra plaquetas? gente, Zé. A gente assiste a série, faz uma abreviação e explica pro senhor E, depois. numa e aula. tipo, faz uma redação. É, Não, tipo não, uma não, redação. não dá ideia, É, Leandro. Não dá ideia, Leandro. Não É dá tipo uma ideia, redação Leandro. agora. Depois a gente vai assistir Fazer a redação de anime, tem um né? filme, tem outro filme que eu vou passar para vocês também, que é chamado o O Céu Osmose da Jones. Meia-Noite. Osmose Jones. Vou passar. Que Céu da Tio, Meia-Noite? o senhor já assistiu O Céu da Meia-Noite? Não estou assistindo É um filme filme- ultimamente. Já tipo assisti, assim, mano, muito É top. um filme de espaço que a Terra tá muito acabada, daí eles mandaram astronautas pro céu. Eu gostava mais do espaço. A evolução aqui do Homo sapiens, né, até chegar ao Homo sapiens. Né? Australopiteco, habilis, erectus, neandertais e os sapiens sapiens. Você verifica Então, que o tamanho da espécie e a capacidade craniana aumentou. Ó. A capacidade craniana aumentou. Quanto mais cabeçudo, maior a capacidade de pensar e raciocinar. Ok? E aqui, Se alguém te chamou de cabeçudo, estão te a elogiando. vida, né? Comer, sobreviver e procriar. Comer, sobreviver e procriar. Comer, sobreviver e procriar. O que é vida, né? Então a gente pergunta hoje, o que é vida? Eu falei para vocês lá no capítulo 1 que o que é vida? 42. Qual é? O que é vida? 42. Oi? 42. Não entendi. 42. O que é vida, né? Ele vai falar lá que é comer, 42. nascer, desenvolver, reproduzir e morrer, né? Isso seria o sentido, né, da vida lá Tio, para muitas espécies. tem um filme que tem um computador que ele calcula qual o sentido da vida. Aí, tipo assim, na hora que o computador tá calculando tudo,
Aí o computador fala, Ok, tá, ó. Já pensou se os humanos, tipo assim, tivessem uma capacidade de pensar mais além? Tipo, o Albert Einstein usava 40% do cérebro, né? E se ele usasse 100% do cérebro? Teria desvendado muito mais coisas. O que ele conseguiu fazer, o que ele já tinha falado, já tinha criado teorias, falado de que forma existia. E muitos foram se comprovados em 2010, 2012, 2020. Já, olha quando foi a teoria dele. Anos atrás. Buraco negro. E olha quando se foi confirmado de verdade. Então, pensa lá o quão extraordinário ele era, sem tanta tecnologia para ele. Imagine ele nos tempos de hoje. O que ele não poderia fazer. Okay? Ó, a última charge aqui. Deus criou o homem ou será que o homem criou Deus primeiro, né? Não sei. Que tal perguntarmos ali para aqueles dois? Né? Então, sempre vai ter, tá, turma? Nesse diálogo entre o criacionismo e o evolucionismo, como foi o surgimento da vida, né? Primeiro se foi o homem que foi criado por um ser divino, ou se as espécies elas evoluíram gradativamente, tá? Com o decorrer do tempo, ou se foi uma obra divina, ou se foi ao acaso, ok? E aqui, só para mostrar o quadro, para finalizar essa primeira parte dessa aula, sobre criacionismo e evolucionismo. Diferenças, tá? Criacionismo. A teoria prega que a vida, a humanidade, a Terra e o universo foram criados por uma força sobrenatural, um criador. As diferentes religiões têm suas próprias versões do criacionismo. Turma, é um vídeo assim do Porta dos Fundos, mas tem vídeos que eles não fazem nada a ver. Tem um vídeo que não são, mas o vídeo lá que eu fiz era, na época, eles estavam fazendo uma crítica a... Eu não lembro o que foi uma crítica lá, eu sei que na época lá era algo relacionado sobre criação, sobre como seria o Deus, né? Como seria Jesus. E ele fez, né, sobre relacionado os diversos tipos de Deus ou de Jesus que cada religião acredita, né? O seu Deus, como é o seu Deus. Então não é só na católica, na adventista, na evangélica. Cada um lá na sua religião tem o seu ponto sobre a origem e a diversidade da vida numa criação divina. Então, pensamentos um pouco diferentes. E o cristianismo, por exemplo, adota a Bíblia, mais precisamente o livro de Gênesis, como fonte explicativa sobre a criação do homem. Para o criacionismo, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, portanto, não descende, né, dos primatas, não tem ancestral em comum, porque o homem foi feito à sua semelhança a Deus. Já o evolucionismo, o que ele fala? A teoria é fruto de um conjunto de pesquisas em constante desenvolvimento, iniciadas pelo legado de Charles Darwin, e Darwin percebeu a semelhança entre os animais, vivos e extintos, e concluiu que suas características passam por um processo em que fatores naturais modificam o organismo. Então, as espécies elas vão se adaptando ao ambiente. O ambiente... Oi? Aqui no primeiro tópico está aqui em constante desenvolvimento. Então ainda está sendo estudado a teoria do evolucionismo a cada hora, tipo, descobre uma coisa nova. Sim, ainda. Uma pergunta, tio. Fala, Nicolas. Já que, tipo, nós fomos feitos mais semelhança de Deus, então meio que chamar o homem foi feito o homem tem a semelhança de uma macaco, como se você estivesse ofendendo a Deus? Não entendi. Peraí. Deixa eu ficar com um fone de ouvido que tá meio baixo o áudio de vocês. Faça a sua pergunta de novo. Tio, é tipo assim, tem gente que diz que o homem veio do macaco, né? Então meio que se falar que o homem, ele é um macaco no passado, é meio que tá ofendendo a Deus, porque você vai estar chamando Deus de macaco, porque a gente meio que foi feito mais semelhança de Deus. Nesse teu ponto de vista, pode ser sim, mas as pessoas que... tio, não tá dando pra ver se não dá pra ouvir nada, tio, que você tá falando. É verdade, tio. Agora tá meio baixo o eu não áudio. tô ouvindo Baixo, nada. bem Tio. baixo. Tá tudo ruim minha internet. Então, então o que acontece?
A ideia ainda, que como eu falei para vocês, aqui, ó, deixa eu voltar lá o slide. Ó, olha aqui, ó. Muitos ainda têm a ideia de que a teoria evolutiva fala que o homem veio do macaco. Nunca se falou isso. Na teoria evolutiva, nunca propôs, nunca falou que o homem veio do macaco, né? Tem essa ideia errônea, tá? Ó, aqui, ó. Na verdade, essa ideia equivocada que coloca um homem como descendente do macaco surgiu como uma forma de desmerecer a teoria evolutiva. Por que desmerecer? Porque na época, quem mandava, né, era a igreja cristã. Então, qualquer teoria, qualquer algo seria como dogma, seria contra os princípios cristãos, né? Seria contra a igreja. Então, por isso que na época, muitos, né, da mídia local, lá na época, colocaram essa imagem aqui, falando que Darwin tinha colocado que um homem veio do macaco. Mas ainda, como eu falo para vocês, muitas pessoas ainda têm essa ideia errada de pensar que na teoria evolutiva fala-se que o homem veio do macaco. Nunca foi falado isso. Mas ainda tem pessoas que propagam essa ideia. Se seria uma ofensa, talvez sim, talvez não, né? Depende se a pessoa for levar. Talvez sim, talvez não. Porque as pessoas sabem. Se o cara falar, o homem veio do macaco, isso é uma ofensa à igreja. Sabe-se que ele está falando coisa errada, porque na teoria, os criacionistas sabem que a teoria evolutiva, o que ela fala. Então, não é assim, eles não ficam no embate, tá? Por exemplo, a teoria criacionista, ela acredita na evolução. Só que qual é a evolução da teoria criacionista? A microevolução, que as espécies sofreram pequenas modificações. E essas pequenas modificações mantêm o tipo básico. Pensa assim, ó, Noé colocou na arca um lobo. E esse lobo que Noé colocou na arca, lá, o macho e a fêmea, sobreviveram. Aí, quando Noé chegou na nova terra, o que aconteceu? Noé abriu a porta da arca e as espécies lá saíram. O que aconteceu? Noé, ele pegou as espécies em determinado local. Aquelas espécies eram de local A. E as espécies, depois do dilúvio, pararam no local B. O que aconteceu? Essas espécies chegaram num local diferente. Esses dois lobos, né, o macho e a fêmea, chegaram num local diferente. O que aconteceu? Essas espécies sofreram pressão seletiva lá do ambiente. O criacionismo fala isso, que as espécies tiveram que se adaptar àquele novo ambiente. E como elas tiveram que se adaptar a um novo ambiente pós-chegada da Arca de Noé, o que aconteceu? Elas diversificaram. Só que a diversificação dela não é como propõe a teoria evolutiva, que a vida teria surgido de uma pequena célula, de uma pequena mistura lá de substâncias orgânicas e inorgânicas, formado conservado, e assim foi dando origem a tudo que a gente existe. Não. Deus criou as espécies, lá ele colocou o tipo básico, tá? Como eu estava falando para vocês do lobo. Lá, quando eles chegaram pós-Arca de Noé, o que aconteceu? Sofreram pressão naquele ambiente. Eles chegaram num ambiente diferente. E, com o tempo, eles foram mudando essa estrutura corporal. Mas foi uma mudança pequena, permanecendo tipo básico. Imagine assim, professor, eu não entendi tipo básico. Pensa assim, ó, um fila, aquele cachorro grandão, né? Um Doberman, um fila, com aqueles cachorrinhos salsichinha lá, que eu esqueço o nome deles. Ou com Yorkshire. Pensa aí. Yorkshire. Pensa aí no Yorkshire, por exemplo. Tio, Oi. teve um caso que um Pinscher, ele pegou um Pitbull e ele teve filhotes, só que os filhotes nasceram com características do Pinscher, mas eles tinham o tamanho do Pitbull. É muito difícil acontecer, só se for no laboratório, porque... Você me ouviu? Não, foi uma mulher que ela disse que o bichinho dela pegou a cadela dela e ela não sabia. Aí eles tiveram os filhotes, só que os filhotes morreram. Porque tem assim, você vai estudar mais para frente, no sexto e no oitavo ano, vai estudar lá no quarto bimestre sobre reprodução, e vocês vão ver que há determinadas incompatibilidades. Tamanho corporal, de diferença corporal das espécies, pode haver com que não haja reprodução. Okay? Então, deixa eu voltar ao raciocínio lá dos lobos. Então, aqueles lobos sofreram pressão. Aí diversificaram, com o tempo surgiu lá o Doberman, um Galgo, um pastor alemão, um Yorkshire, um Poodle. Mas o que eles têm em semelhança? O tipo básico corporal. Quadrúpedes, 4 em 4, então manteve, ok? As 4 patas. Manteve a forma quadrúpede, ok? Então, é mais ou menos isso que a teoria criacionista fala. Ela acredita, sim, no processo evolutivo, mas é uma pequena evolução.
Não é uma macro, é uma micro, uma pequena mudança que ocorreu nas espécies ao longo do tempo, tá? Que elas sofreram um processo adaptativo e lá elas tiveram que mudar, ok? Nesse momento eu queria falar sobre isso, tá? Eu estava falando sobre o criacionismo e evolucionismo, ok? Deixa eu compartilhar outro material com vocês aqui e mais 15 minutinhos eu encerro a nossa aula, beleza?